Olá, o Perfil Opinião está começando. A violência contra as mulheres atinge todas as classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Ela é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de responsabilidade da sociedade como um todo. Tive nariz quebrado, né? Olho espancado. Eu apanhava do nada, assim, eu não sabia por que estava acontecendo aquilo. Eu não podia criar cabelo, tinha que andar sempre com o cabelo muito curto. Eu não podia sair, que eu tinha roupa lascada. Se eu pegasse um táxi, eu estava sendo acusada de ter um caso com um taxista. E meu filho internado, eu toda ainda de resguardo e era acusada de 1000 coisas. Então ele pedia perdão, pedia desculpa e o poder de convencimento dele ia prolongando esse sofrimento. Eu estava praticamente em cárcere privado, realmente, quando a Ronda chegou. E sem a Ronda, eu não sei se eu conseguiria me defender. Olá! Olá, família, tudo bom? Salvadores de Maria. A Ronda ela tem como missão proteger mulheres em situação de violência que tenham medida protetiva de urgência deferida. Mulheres que conseguem romper o ciclo da violência, ir até a delegacia, denunciar as violências sofridas e solicitar a medida protetiva de urgência. Nesses 3 anos de atuação, nós já efetuamos 181 deslocamentos para a delegacia, destes 145 prisões. Nós temos mais de 3.150 mulheres sob a nossa proteção. E este número sinaliza, anuncia e informa para todas as outras mulheres que agora elas têm uma proteção, que elas podem denunciar. E também sinaliza, informa e anuncia aos homens que hoje a Polícia Militar do Estado da Bahia tem uma tropa especializada para coibir esse tipo de crime. Todos os policiais militares que atuam na Ronda Maria da Penha são voluntários. Eles solicitam a transferência para cá, passam por uma análise de perfil e a partir daí são capacitados. Nós já estamos há mais de 500 horas de capacitação envolvendo os policiais militares, porque nós precisamos fazê-los refletir sobre o fenômeno da violência doméstica e sobre as questões de gênero que permeiam este tipo de violência. Muitos avanços foram alcançados, entretanto, em termos de legislação, sendo a Lei Maria da Penha considerada pela ONU uma das 3 leis mais avançadas de enfrentamento à violência contra as mulheres do mundo. E é com a Major Denise Santiago, que criou a Ronda Maria da Penha, que nós vamos conversar agora aqui no Perfil Opinião. É um prazer ter você aqui com a gente e uma felicidade também saber que essa ronda, tendo sido criada, tem auxiliado tantas mulheres, né? E eu posso dizer, homens também, aqui em nosso estado, e que sirva de inspiração para outros lugares no mundo e outros estados brasileiros. A honra é nossa, enquanto instituição, como a Polícia Militar do Estado da Bahia, que está há 193 anos servindo essa sociedade. E agora, através da Ronda, nesses últimos 3, podendo alcançar essa parcela da sociedade que sofreu tanto, durante tanto tempo, essas violências. Pois é, a gente abriu justamente o programa falando a respeito do número que é muito grande de mulheres que são agredidas, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E que para isso existem algumas legislações, mas para que essa legislação realmente cumpra a sua função, ela tem que ser cumprida. Vamos ver aqui no estado da Bahia como é que começa, como é que se inicia então esta ronda, Major. A Ronda ela é criada na Bahia em 8 de março de 2015. Eu falo sempre que foi a primeira grande doação do governo do estado às mulheres baianas. A Ronda ela não é uma criação da Bahia. Ela foi inspirada na Patrulha Maria da Penha, criada em 2012, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma articulação da Secretaria de Política com as Mulheres, com a Secretaria de Políticas de Segurança Pública. Nós fomos ao Rio Grande do Sul, aprendemos como funcionava a Patrulha Maria da Penha lá. Eu trouxe a ideia, botei uma pimentinha, um azeite de dendê, Um jeitinho para baiano regionalizar. de ser. E aí nós hoje nos tornamos uma tropa de referência nacional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vocês, inclusive, ganharam prêmios em relação
a atuação dentro dessa ronda Isso, também, não é? nossos trabalhos são reconhecidos em específico, por quê? Muito embora a ronda tenha sido criada para fazer o serviço de proteção a essa mulher, na perspectiva do combate à violência doméstica, nós ampliamos isso porque a gente entende que combater a violência doméstica é manter a sua ocorrência. Nós precisamos recuar um pouco e ir para a causa. Por que é que isso está acontecendo? Então, o ideal é que a gente trabalhe em crimes como esse, que são eminentemente culturais, com a prevenção. A Ronda ganhou o selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no último ano, como nós somos a única polícia militar do país, por uma ação inovadora, que era trabalhar com homens, dialogar com homens pelo enfrentamento à violência Como é que contra a mulher. funciona isso? Como é que os homens estão inseridos aí? Olha, o Cabo Cirqueira, que trabalha comigo, ele sempre me diz que se o homem faz parte do problema, ele precisa fazer parte da solução. A violência doméstica familiar contra a mulher é um fenômeno sociocultural. Ele é um fenômeno que vai envolver todos os componentes da sociedade. Ele não está isolado, não está colocado apenas na mulher. Então, nós vamos fazer trabalho de empoderamento desse feminino? Vamos. Vamos fazer trabalho para que as mulheres entendam onde ir, a quem procurar? Vamos. Vamos atrás dessa mulher, fazer uma busca ativa, trazê-la para entender que ela precisa romper o ciclo de violência? Vamos. Mas este homem que a agrediu, que vai responder penalmente por isso, porque o processo vai seguir, ele daqui a pouco vai se envolver com outras mulheres. E aí ele pode e invariavelmente vai agredir outras mulheres ou submetê-las a relacionamentos abusivos. Então a gente precisa pegar esses homens e dialogar com eles, fazê-los perceber. Você acredita, Deni, que a maioria dos homens, eles não entendem, por exemplo, quando chama uma mulher de gorda, de louca, de que só fala besteira, que isso é uma violência que está lá na Lei Maria da Penha, como você disse, né? Uma das 3 leis Acho mais muito lindas. bom que a gente possa falar um pouco da Lei Maria da Penha e falar das especificidades dela. Sim. E por que é que essa lei é considerada pela ONU como uma das 3 melhores no combate à violência contra a mulher? Por quê? O que é que existe tão específico Porque nessa é uma legislação? lei, primeiro que é uma lei linda, que ela foi criada por mulheres que dialogaram, e não são mulheres de determinada região do país, são mulheres de todo o país, que sentaram, dialogaram e construíram a lei. Segundo, que é uma lei que ela não é punitiva, ela não é lei eminentemente punitiva. Maria da Penha, ela tem uma fala, quer dizer, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela não veio para punir os homens, ela veio punir os agressores. E os agressores precisam ser uma faixa muito pequena da sociedade. A gente não pode olhar para a nossa sociedade como se ela fosse totalmente de agressão. Então, os homens de bem, os homens que respeitam, cuidam de suas mães, de suas filhas, de suas esposas, de suas namoradas, estes homens devem adorar a Lei Maria da Penha também, porque está protegendo as mulheres de suas vidas. Mas aquele outro homem, aquele que ainda insiste, que ainda teima em agredir, que ainda carrega em si aquela perspectiva cultural de que o homem, ele é o forte, ele é o que sustenta o lar, ele deve. Então, a lei, ela vem trazer essa possibilidade de ressignificar culturalmente toda uma sociedade que, por mais de 500 anos, viveu ouvindo e reverberando que em briga de marido e mulher, Ninguém metia a colher. Não metia. Não metia Agora a mexe. colher. Né? A Ronda é um exemplo de uma É. colher gigantesca que está aí para servir. E isso a gente pode contextualizar também com o próprio caso específico da Maria da Penha, que deu origem e nome a essa legislação. Conta um pouco para a gente, para as pessoas se Pois situarem a Maria da melhor. Penha é uma biofarmacêutica, uma mulher de classe média, né, que estava do Ceará, na cidade de Fortaleza, casada com um professor universitário. E esse professor universitário tenta por 3 vezes matá-la. Uma destas, ele atira e a deixa paraplégica. Né? E depois simula que foi um assalto. E foi isso que atirou. E depois, claro, a perícia constatou que foi ele que deflagrou. Maria da Penha, né, depois da última tentativa dele, que ele ia eletrocutar dentro da banheira, dando banho, ela rompe o ciclo de violência e aí começa uma questão judicial para que ele fosse responsabilizado pelos crimes que cometeu a ela. Quando já estava faltando os últimos períodos de tempo para poder este crime prescrever, o que acontece? Maria da Penha recorre à ONU, através de um movimento de mulheres, para que a ONU faça o Brasil se posicionar. Em quanto tempo se dava a prescrição? Não, ele já estava, faltam 2 anos. Faltam sim. 2 anos, então já tinha passado quase 20 anos desde da agressão que ele estava sendo estabilizado, né? E aí a gente consegue criar a Lei Maria da Penha, ele é punido, ele fica pouco tempo, a bem da verdade, mas eu acredito que o mais simbólico é a punição. A gente precisa sinalizar para os outros homens que ainda insistem em agredir que existe uma punição.
né? A Ronda Maria da Penha ela também é um braço importante nisso, assim como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. É uma sinalização para os homens que a sociedade mudou, que agora as forças policiais estão aqui para coibir esse tipo de crime. Então, Maria da Penha consegue que a ONU determine que o Brasil se responsabilize, né, pela sua inércia, pela sua incompetência naquilo. Este homem consegue ser julgado, consegue ser condenado e a gente ganha pela luta dessa mulher, pelas dores que essa mulher viveu, a Lei Maria da Penha, que é uma lei belíssima, como eu lhe disse, que é uma lei que vai dialogar a prevenção, porque não é uma lei que vai dizer que o homem vai ser preso, é uma lei que vai dizer que o assunto tem que ser transversalizado nos currículos escolares, é uma lei que vai dizer que os homens precisam ser reeducados, protegidos, de uma certa forma, dentro da perspectiva de avanço social, de avanço da sua educação, da sua relação com o mundo. É uma lei que vai aproximar a rede de atenção à violência contra a mulher. Antes nós estávamos isolados, centro de referência, poder público, poder judiciário. A lei vai dizer, olha, sozinhos a gente não consegue. A Ronda, Dene, faz muito pouca coisa sozinha. A Ronda vai precisar das varas da Justiça pela Paz em Casa, das delegacias especializadas, a Ronda vai precisar do Ministério Público, da Defensoria Pública, vai precisar do movimento de mulheres. Agora, uma coisa incrível é que a gente fala dessa violência contra a mulher aqui no Brasil, mas no exterior, por exemplo, na Europa, em outros locais, também existe um alto índice de mulheres que sofrem esse tipo de agressão, né? Bem, mas isso a gente fica imaginando assim. Você citou algumas causas que poderiam levar a essa apropriação de poder, digamos assim, do masculino em tocar ou agredir o feminino como se ele fosse ficar impune. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que o nível de escolaridade fora daqui, em alguns países, é bem maior, né? As pessoas têm acesso a essa educação, teriam tido, digamos assim, mais anos para um outro tipo de evolução de consciência, de pensamento em relação à mulher. Países também em que mostram um avanço muito grande das questões ligadas ao feminismo. Então, isso também é um fenômeno mundial, não é uma coisa do Brasil especificamente. Então, vamos falar um pouco mais dessas causas e que mulheres também são essas que estão participando desta educação machista? Né? Nós temos um termo na polícia, um ditado que diz toda a polícia calça 40. Ou seja, em qualquer lugar que você vá, a polícia terá os mesmos problemas. E eu penso hoje que toda mulher deve calçar 35, porque todas nós vivemos os mesmos problemas. A Ronda ao ganhar o selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela foi fazer um intercâmbio em Londres. Uhum. E nós dialogamos com a Polícia Metropolitana de Londres, e quando a gente chega lá, eram os mesmos problemas daqui. Então, um dos grandes mitos da violência doméstica familiar contra a mulher é achar que isto está situado em determinado ponto, em determinado aspecto, em determinada característica da mulher. Então, as mulheres dos países desenvolvidos não devem sofrer violência. Uhum. Mulheres que têm nível superior, doutorado, mestrado, não devem sofrer violência. Mulheres, isso é uma coisa de mulher pobre, mulher desprotegida ou dependente economicamente do marido. E são mitos. Isso mitos, não existe. São só mitos mesmo. Apenas. A violência doméstica familiar talvez seja uma das violências mais democráticas que existem nesse país, porque ela alcança todos os níveis sociais, todas as etnias, todas as religiões. Mas ela é maior em alguma, por exemplo, se consegue mapear. A gente não pode deixar de considerar as interseccionalidades. É claro que as mulheres negras de periferias que estão em situação de vulnerabilidade social, elas vão ser violentadas de uma forma diferente. Porque uma mulher de classe média alta, ao ser violentada, ela tem a clínica particular para ir, ela tem o advogado dela para negociar a punição daquele agressor, dizer quanto vale para ela aquela separação ou estancar aquela violência. A mulher preta, de periferia, pobre, ela não tem para onde ir. E, infelizmente, ela é extremamente mais estigmatizada. Entretanto, em paralelo, são as mulheres que mais denunciam, porque elas têm menos a perder. Né? Elas só têm a perder o bem mais precioso que elas têm, que é a vida. Então, eu, por exemplo, a maioria das mulheres que eu atendo, mas não exclusivamente, estão situadas no subúrbio ferroviário de Salvador ou na sua zona central, na sua periferia. Mas nós temos mulheres em Alphaville, no Horto Florestal. Nós temos mulheres em Extremares, Vila de Abrantes, Cidade de Plástico. Nós temos mulheres no Cabula, no Tancredo Neves, no São Gonçalo do Retiro. Nós temos mulheres em toda a região de Salvador, de todos os níveis de escolaridade, de todos os níveis econômicos e de todos os níveis também religiosos, por exemplo, de evangélico, candomblessista, espírita. Então, é bom a gente contextualizar justamente que são bairros aqui
e são bairros de várias classes sociais que a gente está citando, que como o programa está indo nacionalmente também, né? Esclarecer para as pessoas, porque Pronto, vai ver que as são pessoas bairros não de sabem o que é classe o alta. Horto Florestal, o Graça, Alphaville e tal. Então, de todas as cidades de plástico, ou seja, Porque baiano todas se essas protege. cidades. Baiano, você sabe como é baiano, ele se protege. Baiano, eu acho que é o único lugar no mundo que existe é a Bahia. Eu parto desse Nosso pressuposto. bairrismo. Então, todos esses bairros, chega de classe média alta, classe baixa, bairros mais vulneráveis socialmente, tudo, em todos os lugares nós atuamos. Né? E aí, o que é interessante, o que é curioso? A percepção das mulheres das violências que elas sofrem. Para a sociedade, só existe uma violência, que é a física. Mas essa é a que a gente constata. Esta que a gente olha e vê assim, poxa, aquela mulher apanhou do marido. Tem uma atendida nossa, por exemplo, que ela disse que o marido nunca bateu nela, nunca encostou a mão. Mas quando ele abre a porta de casa, só em ouvir o tilintar da chave, ela começa a tremer. Porque a comida tem que estar limpa, os meninos têm que ter tomado, a casa tem que estar limpa, a comida tem que estar pronta, os meninos têm que ter tomado banho, não pode ter uma poeirinha, um lápis fora do lugar, que ele quebra a casa, que ele grita, que ele tece comentários depreciativos para ela, chama de louca, não faz nada, passa o dia inteiro aqui. Essa violência, que eu creio que é a pior de todas, que é a violência psicológica, faz com que essa mulher apanhe diariamente, com a presença ou com a ausência desse homem. Isso é muito bom esclarecer, porque muitas mulheres, né, quando se veem diante de uma violência como essa, muitas vezes não sabem que também estão protegidas, né? Ou que elas podem se proteger através de uma lei existente Sim. que prevê justamente esses casos, e não só a violência física. O artigo 7º da Lei Maria da Penha diz que são 5 tipos de violência: física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Então, todas essas leis estão na tipificação do crime de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, a mulher, quando ela é ameaçada pelo marido, essa ameaça ela pode se configurar numa violência moral, numa violência psicológica, e a partir daí ela pode denunciar Lei Maria da Penha. Quando essa mulher é obrigada a ter relações sexuais com seu marido, ela pode denunciar que uma violência sexual é um estupro conjugal. Até bem pouco tempo você falar que foi estuprada pelo seu marido soava estranho, né? Não, isso não existe. A mulher não tem a obrigação de deitar com o marido? Não. A relação é um pressuposto que os dois lados têm que estar satisfeitos. Em todas as relações, a relação de amizade, você tem que querer ser minha amiga e eu tenho que querer ser sua amiga, senão essa relação não se constitui. Então, é estupro e Lei Maria da Penha, a mulher deve denunciar. Major Denise, vamos então fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho e fala especificamente a respeito desses tipos de violência para continuarmos aqui o programa e conhecer toda, digamos assim, a lei e a atuação da Ronda. Hoje no Perfil Opinião nós estamos aqui recebendo a Major Denise Santiago, que criou a Ronda Maria da Penha aqui na Bahia, que tem servido de exemplo para muitos outros estados brasileiros e outros países também. Major, retomando, né, de onde nós estávamos, né, a gente quer entender melhor que tipo de violência pode ser punida. Quais são as previsões legais? O artigo 7º da lei ele vai trazer 5 tipos de violência. Mas o que é interessante a gente pensar? A Lei Maria da Penha ela não criou crime nenhum novo. Ela pegou o Código Penal e disse, quando uma mulher, quer seja ela companheira, ex-companheira, esposa, ex-esposa, namorada, ex-namorada, tia, prima, irmã, sobrinha, neta, estiver em situação de violência doméstica por algum destes seus familiares ou numa relação íntima de afeto, esta mulher, quando for denunciar o crime que ela sofreu, lesão corporal, ameaça, estupro, tentativa de feminicídio, seja lá qual for o crime, que já existe no Código Penal. Então, a gente não criou um crime novo. Sim. A gente só transformou. Quando ela for, ela será protegida pela todas as especificidades que a Lei Maria da Penha traz. Pronto. Então, os crimes estão aí. São aqueles crimes novos. Só que o que a gente foi dizer, o que a lei foi dizer, é que quando um homem que tem uma relação íntima de afeto ou uma relação de residência com aquela mulher comete um crime daqueles contra ela, esse crime ele vai ser asseverado através da Lei Maria da Penha. Pronto, essa é a grande temática. No artigo 7º, para que a gente entenda melhor que violências são essas que uma mulher pode sofrer
em uma relação íntima de afeto ou no ambiente doméstico e domiciliar. Que violências são essas? Então, ela vai dizer 5 tipos de violência. A violência física, que é a que todo mundo conhece, mas violência física não é só dar soco, não. Socos, pontapé, beliscão, puxar cabelo, empurrões, botar o pé para cair, derrubar, violência física. Se exige uma prova, tipo um exame de lesões corporais? É importantíssimo a mulher ter em mente. Daí a importância da denúncia. Daí a importância dessa mulher denunciar a partir da primeira vez. Né? Nós somos criadas com esta marca cultural de que nós temos que perdoar. Você vai abandonar esse homem tão bom, ele não deixa faltar nada dentro de sua casa, é o pai dos seus filhos. Você tem certeza que você não provocou essa violência? Então, nós somos criadas para perdoar. E a mulher perdoa sempre. Perdoa mais uma vez, perdoa mais uma vez. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, para uma mulher denunciar uma violência, ela já sofreu, em média, 7 violências anteriores. Até ela denunciar? Até ela denunciar. Então, quando a mulher for sofrer uma violência física, é importantíssimo ela se cercar das provas. Ela precisa de testemunhas, mas isso acontece dentro de casa, 2 horas da manhã. Ela precisa ir à delegacia denunciar, ela precisa fazer o exame de corpo de delito, guardar as provas que são importantes e necessárias para o convencimento, tanto do delegado ou da delegada, como do juiz ou da juíza, durante o processo. Né? A quem acusa, cabe oferecer as provas. Então, essa mulher precisa olhar para o seu agressor, não como o pai de seus filhos, como seu amigo, seu irmão, seu marido. Olhe para ele como um criminoso. Eu acho que esse é o grande mote da Lei Maria da Penha. Durante muito tempo, Dene, um homem que agredia uma mulher, a sua esposa, por exemplo, ele era o pai de família, o ótimo vizinho, o excelente amigo, o filho maravilhoso. Mas só que a gente tem que entender que, a partir de agosto de 2006, este homem, quando agride a mulher, ele pode ser o pai de família, ele pode ser o ótimo... Pode ser tudo isso, né? Mas ele é também um criminoso, porque ele cometeu um crime. Porque nós, sociedade, costumamos recriminar a corrupção, assaltos, tráfico de drogas. Nós conseguimos chamar essas pessoas de criminosas. Mas quando a gente está ouvindo nossa vizinha apanhar, a gente aumenta a TV, a gente muda o cômodo da sala, nós não nos implicamos em defender. Ou seja, eu acho que é mulher. aquele ditado que você já citou aqui, né? Que a gente foi aprendendo desde criança. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas não metia, e agora pode meter e deve meter. Por quê? Uma das inovações da Lei Maria da Penha é que não precisa ser a mulher a denunciar esse crime. Não precisa ser ela que está no estado, talvez, sem condições de denunciar. Pode ser um vizinho, pode ser um primo, um amigo, alguém que saiba. A denúncia ela acontece da seguinte maneira. Se o crime está acontecendo agora, o Atlas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz que a cada 7 minutos uma mulher está sendo vítima de violência em nosso país. 7 minutos. Então, se está acontecendo agora a violência, ligue 190. A viatura mais próxima da Polícia Militar vai ao encontro dessa mulher. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, como lesão corporal, tentativa de homicídio, cabe a prisão em flagrante. Não cabe negociar, conciliar no lugar. Quando não? Quando o crime é de ação penal pública condicionada, quando a mulher tem que ir, crime de ameaça, calúnia, difamação, quando existe essa necessidade, a gente tem que conduzir a mulher para a delegacia, para, estando na delegacia, ela fazer o registro da ocorrência. Então, o que a gente precisa saber é que existe esse 190, mas se a mulher tem dúvidas, a mulher não sabe ainda se ela quer denunciar ou não, a mulher ainda está naquele ciclo, naquelas 7 vezes que eu te falei, em média. Então, o que essa mulher tem que fazer? Tem um número 180, que é um número do governo federal, que ela vai ouvir informações, dicas. Tem o Centro de Referência e Atendimento à Mulher nas cidades, os CREAS também, o Centro Especializado de Assistência Social, nas cidades, que essa mulher pode se dirigir, conversar. Lá terá psicólogo, advogado. Tem diversas organizações não governamentais, como aqui na Bahia, mas hoje em todo o Brasil, como a Tamo Juntas, que vai ouvir essa mulher. Eu acho que é o diálogo. Tem o seguinte também, quando uma mulher pensa em denunciar, ela já pensa em vários preconceitos, né? Ela muitas vezes também tem dúvida se ela não provocou aquele tipo de reação, mas não importa, tendo provocado ou não, ela não tem que ser vítima de violência nenhuma. Então, vamos falar um pouco a respeito dessas dúvidas e de que forma ela é protegida. A formação patriarcal da nossa sociedade
foi dizer à mulher que a realização dela, foi construir no imaginário, no coletivo feminino, que a realização dela estaria em um bom casamento, estaria em um homem. Então, para você ser uma mulher bem-sucedida, você tem que ter um bom casamento, tem que ter filhos aplicados, para você mostrar à sociedade que você é uma mulher de sucesso. Isso é uma concepção que pode parecer estranha no século XXI, mas que está muito latente, muito presente na sociedade. Certamente. Diuturnamente, se você vai para algum lugar e conhece algumas pessoas, elas vão lhe perguntar, você é casada? Como se sua força estivesse na figura do masculino. Ou seja, cumprir esse papel social que ainda é exigido da mulher, Exatamente. né? Agora, as mulheres, por exemplo, que estão casadas, que sofrem essa violência e que pensam, bem, eu não tenho como subsistir sem ele, ou seja, eu não sou autônoma, eu tenho filhos, eu não tenho como manter uma casa, eu estou sofrendo uma violência. Como é que, neste caso especificamente, a Ronda, a lei e tal, podem atuar e auxiliar essa mulher? Olha, um dos primeiros sinais de violência doméstica é o isolamento. A tendência de um relacionamento abusivo é fazer com que essa mulher se afaste de toda a sua rede. Rede profissional e rede pessoal. E a mulher deixa de trabalhar porque não precisa, eu coloco tudo em casa, né? E ela fica refém. Muito embora eu acredite também, 79% das mulheres que eu atendo hoje na Ronda, 79%, são responsáveis pelo sustento do seu lar. Então, talvez a questão da relação econômico-financeira não seja um marco tão importante nisso. Em qualquer forma, de qualquer situação, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela oportuniza o hibridismo. Então, a juíza da Vara da Justiça pela Paz em Casa, que é o nome aqui em Salvador, mas a juíza da Vara de Violência Doméstica ou do juizado de violência doméstica em todo o país, ela pode, por exemplo, arbitrar a pensão alimentícia para que este homem pague a esta família, a esta mulher, se for o caso. As mulheres têm muitos medos, mas eu acredito que o maior medo que a mulher tem é do conto de fadas. É o medo de ser socialmente renegada, é o medo de ser criticada socialmente, porque vai terminar o que eles acham lá fora, que é um bom casamento. Mas ela sabe as dores que ela sente. E a mulher precisa estar atenta a isso. Porque o feminicídio, ele começa no namoro. Ele começa naquele olhar feio, para você parar de falar, naquele controle sobre a roupa que você veste, a cor do batom, da forma como você penteia seu cabelo, o que você fala, com quem você fala. Aquela fiscalização excessiva e doentia de redes sociais. Eu tenho uma atendida, por exemplo, que ela tem que mostrar, quando ela sai sem ele, ela tem que ver a selfie-localização, para que ele saiba onde ela está e com quem ela está. Agora, aqui em Salvador, né, em todo o Brasil, aqui na Bahia, a gente tem esse grande fenômeno, né, que é o carnaval. E no carnaval, e em pleno verão, por exemplo, as mulheres, muitas saem à vontade, com roupas mais apertadas, short, etc. e tal. E muitas vezes elas sofrem também agressão neste momento daí, né? E os homens se acham no direito, porque perguntam, e outras mulheres ainda dizem também, mas quem mandou ela se vestir assim, né? Como é que se atua nesse momento? Como é que é isso? Há 3 anos, a Ronda Maria da Penha está atuando no Carnaval de Salvador. Nós nos tornamos uma tropa de referência para mulheres como essa que são vitimadas, mas fundamentalmente para dialogar com as forças policiais que estão de serviço nesse lugar. Nós conversamos com todos os policiais, todos os dias que entram de serviço, explicando para eles sobre essa força do machismo, inclusive em nós. Nós somos todos machistas. O feminismo nos concede, talvez, a possibilidade de refletir antes de agir, antes de falar. Mas o nosso condicionamento, aquele condicionamento que nos impulsiona, o primeiro olhar é o olhar machista. A partir daí o feminismo fala assim, não, é o corpo dela, as regras dela. E aí mudar, ressignificar culturalmente isso na cabeça de todo um lugar que entende, naquele ambiente como é o nosso carnaval, que é a maior festa popular do planeta, que as mulheres que estão lá de short curto, de top, num calor de 40 graus, por exemplo, estão porque elas querem estar, não porque elas estão autorizando a ninguém invadir o corpo delas, né? E o que é bacana? O bacana agora é que com esta evolução, há 3 anos com a Ronda, mas com toda a Polícia Militar refletindo sobre isso, agora a gente consegue punir os homens que fazem isso. Eu vou dizer a você que talvez em algum momento da minha vida profissional, quando uma menina viesse no carnaval olhar para mim e falar assim, eu fui apalpada. Eu talvez tivesse olhado para ela e falando, você veio vestida assim, né? O que é que o feminismo construiu na gente? O que é que essa luta que a Lei Maria da Penha implantou nesse país construiu em mim, por exemplo? É de entender que é o corpo dela, as regras dela, e ela tem um direito, e nós, como os agentes da lei, temos o dever de protegê-la. Ok. Como atua essa Ronda aqui no estado da Bahia? O que ela tem de diferencial realmente
para que ela esteja sendo vista e, digamos assim, replicada em outros estados brasileiros e até em outros países? A mulher, que eu chamo de mulher de coragem, que rompe o ciclo da violência. Porque sair de casa, depois que você é vítima de violência doméstica, você já sofre diversas violências. A vizinhança, os parentes, enfim. Ela vai à delegacia, registra a ocorrência. E ela vai pedir uma inovação, que é a medida protetiva de urgência. Essa medida ela é pedida pela mulher. Ela precisa chegar na delegacia e dizer que necessita. A juíza tem 48 horas para avaliar o pedido, deferindo o pedido, ela encaminha para a ronda. Quem nos encaminha as mulheres é as varas da Justiça pela Paz em Casa ou a rede em casos específicos. Nós recebemos essa medida protetiva, contactamos com essa mulher e vamos fazer visitas. São visitas surpresas na sua residência, no seu trabalho. Passamos pelo lugar para evitar que este homem volte a importuná-la. Essa ronda acontece de quanto em quanto tempo? Com essa, ela vai Nós chegando, vamos faz fazer uma um visita trabalho, surpresa. Como é que é? um trabalho de avaliação de risco. A partir da primeira visita, nós vamos traçar o perfil daquela mulher sociopsicológico. Nós vamos fazer um questionário de acolhimento. Nesse questionário, nós vamos identificar características que podem, da relação e do caso dela, que pode estar dando risco. Então, nós vamos graduar. Vermelho, estaremos lá 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todas as semanas. Amarelo, estaremos lá 1 vez na semana, de 15 em 15 dias. Ou verde, como semáforo mesmo. Ou verde, a gente já está com o caso controlado e vai se passar. Mas isso, o homem já está afastado dessa mulher. O homem já está, ele não pode mais se aproximar. As medidas protetivas de urgência vão dizer que ele não pode se aproximar, entrar em contato via rede social, não pode portar arma se ele tiver o porte. Tem uma série de questões que estão lá descritas que as medidas protetivas vão assegurar essa mulher. O que acontecia antes? Antes, essa mulher ia na delegacia, registrava a ocorrência, pegava a medida protetiva, dobrava o papel, botava na bolsa, os homens chegavam e rasgavam. Dizia, isso aqui é só um pedaço de papel. Com a ronda tudo muda. Com uma ronda muda, porque a partir da ronda nós vamos atrás. Nós já efetuamos todas essas prisões, né? Já fizemos outras tantas conduções. Então, a ronda ela vai fazer essa proteção, essa contenção à mulher. Dizer para ela, olha, o Estado da Bahia, sabe, o Estado está aqui para lhe proteger. Siga em frente. Porque elas tendiam a recuar. Então, nos seus esse é processos. justamente o diferencial da existência dessa ronda e aqui na Bahia Mas como aí, o que atua. a gente fez? A gente, seguindo uma recomendação do próprio Comando Geral da instituição, pegamos a ronda e saímos do lugar apenas combativo e reativo e fomos trabalhar com a prevenção. Então, nós desenvolvemos diversos projetos preventivos. Então, você é conhecida, né, Major, como uma pessoa que trocou justamente a força pelo acolhimento. Aí nós vamos para essa parte. Nós temos exatamente essa possibilidade de acolher, porque esta polícia que eu acredito, esta polícia que me foi apresentada, é a polícia que tem que proteger as pessoas, ajudar as pessoas. E essa polícia que eu acredito que a gente tem que fazer, que a gente tem que construir. A polícia que vai acolher essa mulher, mas não acolher apenas na sua forma bélica, acolher a alma daquela mulher. Isso que é fundamental. Ela entender que ali ela está vendo uma força bélica de 193 anos, mas ela está vendo também homens e mulheres que vão entender a alma dela, entender o processo dela. Nós desenvolvemos, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um jogo espelho, para mulheres brincarem e reconhecerem os relacionamentos abusivos, perceberem quando aquele relacionamento está fazendo mal para elas. São violências cotidianas que a gente não percebe. Tipo, ele me chama de louca, de gorda, diz que eu não faço nada que preste. Desqualificando a pessoa. Tem mulheres que falam, não, ele é brincalhão assim mesmo. Não, isso é violência psicológica. Isso está na Lei Maria da Penha, isso é um relacionamento abusivo. As mulheres precisam entender, identificar a violência. Esses trabalhos que vocês fazem, por exemplo, com esse jogo que você chama espelho, ele é desenvolvido onde? Esse jogo ele é tanto internamente com as policiais militares femininas, como também com a sociedade, de uma forma geral, através de demanda espontânea. Associações de bairros, grupos, empresas nos chamam e nós vamos fazer esse trabalho lá. Nós fazemos palestras, nós fazemos o Ronda para Homens, que é aquele direcionado aos homens, que vai dialogar com homens. São homens conversando com homens sobre o fenômeno da violência doméstica. Isso já faz parte da prevenção que a gente falava Já faz parte desse trabalho de anteriormente. prevenção. A gente tem um calendário anual de atividades que vão atuar. Agora, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, fazemos o Ronda para Homens, fazemos o jogo espelho, né? Nós temos um trabalho também com adolescentes. É muito grande o número de adolescentes que estão submetendo as suas namoradas, as suas parceiras a relacionamentos abusivos. Isso é um dado que a gente precisa analisar, porque, fatalmente, esses meninos estão vivendo em lares com violência doméstica, estão replicando, né? esse formato. Então, nós temos um trabalho hoje bem bacana que a gente faz na Vibe da Ronda com adolescentes em escolas,
em grupos de primeiro emprego. Nós vamos conversar com ele na linguagem deles, da forma deles, como é que eles estão consolidando esse tipo de violência desde essa idade. Porque a gente aprende tanta coisa legal nessa vida, por que a gente está fazendo a opção de aprender o que é ruim, de aprender o que machuca e que destrói? A família brasileira destrói as relações sociais de uma forma muito perversa. Então, a Ronda, eu acredito que o nosso diferencial veio exatamente desse acolhimento. Meu comandante-geral disse que a PM, a partir da inserção dele, mas há um bom tempo, a PM e a comunidade precisam construir uma corrente do bem. E a Ronda tem feito este elo, esta ligação. Nós somos bélicos, nós somos combativos, somos. Se o crime aconteceu antes que ele aconteça, nós estaremos lá. Mas nós também vamos acolher, vamos proteger, vamos cuidar daquele ser humano, daquela ser humana. Em uma intensidade tal que ele entenda que a força policial que o serve, que está ali para preservar a ordem pública, como a nossa Constituição diz, está ali também para proteger a integridade do seu ser. Ok, Major, a gente vai então para mais um intervalo e a gente volta sabendo se as mulheres, uma vez denunciando, podem recuar e quando é que isso ocorre. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a gente está recebendo aqui a Major Denise, ela implantou, ela criou a Ronda aqui, Maria da Penha, no estado da Bahia. E como eu venho dizendo, que serve de exemplo para muitos outros estados brasileiros e outros países também. A gente terminou o programa, o bloco anterior, né, falando justamente a respeito de uma situação que ocorre quando a mulher denuncia essa violência doméstica, que é o fato de algumas recuarem ou quererem recuar. Isso é possível uma vez feita a denúncia? A partir da Lei Maria da Penha, não mais. O que acontecia antes? A mulher ia na delegacia, se enchia de coragem, registrava a ocorrência. Quando ela voltava para casa, ou às vezes na porta da delegacia já estava a família dele. E acredite, a família dela, ele se ajoelhava no chão, dizia que nunca mais ia fazer, que foi um ato de loucura, usava as desculpas sociais mais aceitas, eu estava bebendo, eu estava sob efeito de alguma substância, porque quando um agressor agride, é importante a gente falar isso, ele fez uma escolha de agredir. Entre uma violência, o culpado sempre vai ser quem agride. Quando a violência acontece, a culpa é de quem agride, porque ele fez a escolha de agredir. Então, não foi a bebida, não foi o uso de qualquer outra substância. Não é um atenuante o fato de estar embriagado, não é porque a pessoa por exemplo. quer. Eu, quando bebo, não agrido ninguém. Né? Então, a pessoa usa isso como máscara, como pano de fundo, para perpetrar a violência. E depois diz, desculpe, foi porque eu bebi. Mas não, ele agrediu porque ele quis. Ele fez uma escolha que ele poderia não tê-la feito. Sempre ele poderia não tê-la feito. Né? Eu gosto muito de conversar com as mulheres para que elas entendam que não, isso é uma desculpa, uma máscara que é criada para dizer, na verdade, que ele escolheu agredi-la. Enfim. E ele se ajoelha no chão, pede desculpa. E o que a mulher fazia? Voltava na delegacia e dizia assim, ô doutor, eu não quero mais denunciar não, porque ele disse que nunca mais vai me bater. E a partir daí, o delegado parava o processo. Só que com a Lei Maria da Penha disse que não. Essa mulher só pode renunciar desse processo na presença do juiz. E ainda assim, se o juiz entender que ela foi coagida a desistir, que algum outro motivo ali a levou àquele pedido de licença, que não, de fato, o entendimento de que não queria mais, o juiz prossegue na ação penal e aquele homem será julgado e condenado se as provas assim Por que isso é disserem. muito importante? Isso é importante para poder assegurar as mulheres de que ela não será em vão. Essa denúncia, durante muito tempo, foi em vão. Elas se dirigiam para a delegacia, faziam todo aquele movimento e depois, sequer, os homens eram Existia, condenados. inclusive, um absurdo, que era a legítima defesa da honra. Pra Né? você ver. Quantas pessoas ficaram impunes mediante essa previsão legal? Se você pensar que há 12 anos, há muito pouco tempo, há 12 anos, um homem agredia a sua esposa e isso era julgado como crime de menor potencial ofensivo. Ele pagava 5 cestas básicas, pintava a rua e estava tudo bem. Perder um dente meu, desfigurar meu rosto, me humilhar socialmente, vale 5 cestas básicas? Né? Então, a importância de que a lei trouxe isso, de garantir essa mulher, outra coisa fundamental, a mulher não pode mais entregar a intimação ao homem. Está lá, é um avanço da Lei Maria da Penha, uma inovação da Lei Maria da Penha. Quem tem que fazer isso são os responsáveis da força judicial ou da força policial, não mais esta mulher que vai entregar isso. Então, isso dá à mulher segurança.
E quando essa mulher que vai à delegacia, que registra a ocorrência, que está com a medida protetiva na mão, sabe que existe uma força policial militar aqui ou em qualquer outra das 14 Sim, estados porque que existem. ressaltando, né, essa mulher, né, que tem essa medida protetiva, ela não pode, de alguma forma, é por isso que a Ronda tem que entrar, impedir deste agressor voltar e querer fazer uma coisa até pior. É só um pedaço Né? de papel. Agora, em abril, a gente começou um novo crime, que é o descumprimento de medida protetiva. O homem que tem uma medida protetiva, medida a seu desfavor, se ele descumprir, ele é preso por um novo crime. Ele vai responder pela violência doméstica e pelo descumprimento de medida protetiva. Me questionaram, mas Major, só não acha que fazem muitas leis em cima da lei? Sabe por quê? Pela teimosia do masculino. O homem recebe a medida protetiva, olha e fala, tá, não posso ir não, e continua. E continua a assediar, porque no imaginário dele, ele tem a posse, a propriedade da mulher. Ele é dono da mulher. Agora, qual a pena para, digamos assim, esse homem agressor? Aí vai variar do crime que ele cometeu. Né? Se for uma lesão corporal grave, se for uma lesão corporal leve, vai variar muito de cada situação. Se for um crime de ameaça, é o que está no Código Brasileiro, como eu disse, a gente não criou crime nenhum novo. Ele vai responder pelos crimes que estão lá postos. O que o Código Penal está sinalizando é o que vai ser tratado, vai ser levado. Né? Então, não existe uma punição maior ou menor, existe uma punição, e isso é uma vitória. Agora a gente sabe que quando eu for lá, quando eu for denunciar, ele vai ser punido. A punição pode ser 1 mês de prisão. Pode ser. Mas a partir dali ele já sabe, a justiça social já sabe, a justiça, toda a relação social sabe que aquele homem é um criminoso. A mulher precisa entender que a denúncia está salvando a vida dela. Ou talvez, quem sabe, no mínimo 2 vidas. Que nós precisamos romper essas limitações, né, que nos foram impostas socialmente, culturalmente. Agora, como é que é fazer parte, né, de uma corporação predominantemente masculina, né, tá lá lutando tão veementemente em favor deste feminino, aliás, em favor da paz, vamos dizer assim, né, da não violência, mas existe uma questão aí de gênero. Como é que foi entrar nesta instituição e conviver com outros homens? Porque se nós, mulheres, ainda temos muitos resquícios, né, do machismo dentro da gente, a gente tem que estar atento o tempo todo para ver quando é que a gente está julgando de forma machista ou não, para poder atuar de forma igual. Né? Como é que foi para você? Olha, eu tive a honra de ser da primeira turma de mulheres que entrou na Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu estou nessa corporação, eu ajudei, junto com minhas irmãs, a construir a história da mulher nessa corporação. Quando a gente entrou lá atrás, o então Major Melo, que é o nosso comandante, nos disse que nós seríamos responsáveis pelo sucesso ou insucesso da mulher na polícia. Eu decidi que seria sucesso. Eu decidi que o espaço da Polícia Militar é um espaço feminino, é um espaço de mulher. A instituição policial militar, muito embora tenha sido criada como um símbolo de força, e a força na nossa sociedade está atrelada ao masculino, é uma instituição mãe, é uma instituição de acolher, de cuidar, de proteger. Isso são características impostas e dedicadas ao feminino. Então, ela é uma corporação feminina. E já que ela é uma corporação feminina, ela precisa, sim, acolher as mulheres. Nós não somos aliens. A Polícia Militar não é aliens. Nós viemos de uma sociedade, a mesma sociedade, que é machista, que é misógina, que é preconceituosa. Então, é claro que dentro de nossa casa também vão existir pessoas assim. É óbvio. A mulher tem que aprender a dialogar interna e externamente sobre todas essas peculiaridades que o gênero feminino traz. E foi isso que eu decidi lá atrás, em 1990, a fazer durante a minha trajetória na polícia. Então, eu venho para esta corporação decidida a ser uma mulher que é policial militar. Uma mulher, sobremodo, que é profissional. E, a partir daí, eu acredito que todas as pessoas do mundo, bem treinadas, bem capacitadas, vão reagir na mesma forma profissionalmente. Uma das coisas que se pergunta muito, mas eu gostaria de ouvir a sua resposta, é se de fato uma mulher dentro de uma instituição, né, de uma corporação como essa, pode de fato exercer qualquer atividade que um homem lá também está exercendo. Mas eu tenho certeza absoluta. Tenho um orgulho maravilhoso na minha corporação, eu sempre falo onde eu vou isso. Que nós temos a primeira mulher patameira. Patama é um curso que exige uma preciosidade técnica e física específica. E ele foi construído e tecido para ser um curso masculino. Né? E nós tivemos uma mulher que abriu esta porta bem recentemente, né? A saudade Alane Benedetto. Abre essa porta e diz assim, se aqui era território que mulher não entrava, eu entrei e outras tantas podem vir. E isso é uma sinalização importantíssima para nós, enquanto mulheres, policiais militares, mas enquanto mulheres sociais.
né? Enquanto mulheres que estão lá nas suas casas achando que elas não podem algo, que elas não devem se submeter, nem se candidatar a algumas coisas, né? Algumas vagas de emprego, algumas atuações. Você não pode ser pedreiro, porque pedreiro é coisa de homem. Mas quando você entrou, por exemplo, dessa corporação, as mulheres estavam ocupando esses locais? Não, né? Não. Inicialmente se Nós colocava... começamos como soldado-sargento, depois eu Sim. passo no primeiro concurso para oficiais também. Nós somos agora na Corporação Majores, é o cargo mais alto. Estamos comandando unidades a partir de agora. A polícia agora está percebendo o jeito feminino de comandar. Nós temos Milanese, Aparecida, Patrícia, eu, Ivana no interior. 5 mulheres que estão nesse lugar de comando. Os homens, quando veem uma mulher como você, vestida dessa forma, que reconhecem de onde está vindo, eles têm medo, têm respeito? Como é que eles lidam com isso? E como é que está, por exemplo, numa ronda, com um homem do lado e uma mulher? Né? Qual é a reação desse público e das pessoas? Olha, eu coloquei para mim, desde sempre, que profissionalmente eu sou uma mulher, mas eu sou uma profissional, eu sou extremamente técnica no que eu faço. Então, para quem quer que esteja ao meu lado, ele sabe que vai ter ali uma pessoa que é técnica, que sabe o que está fazendo, que só vai fazer o que reconhece, o que sabe. Então, como eu os olho assim, como pessoas que estão ao meu lado, técnicos, eu exijo que eles me olhem também. Então, eu acredito que a partir daí fica tudo muito fácil, né? Eu não faço a linha de que sou mulher, preciso de proteção. Eu faço a linha de que eu sou uma profissional e vou dar a você a proteção e a competência que meu lugar, que a minha técnica diz que eu tenho que ter. E nós precisamos pensar assim, nós precisamos agir assim, né? Nós precisamos entender que o gênero feminino, ele não é uma arma, não é uma artimanha, não é uma barganha. O gênero feminino é apenas um gênero que vai ser respeitado na intensidade do seu ser. E eu não vou eu não vou engrossar a minha voz para ser reconhecida dentro da Corporação Policial Militar. Eu não vou atuar de uma forma dita masculina. Eu vou ser uma mulher, e você vai ter que entender que eu sou uma mulher, mas que sou extremamente técnica e profissional. E é isso que eu fiz durante todo o tempo. Eu me imponho por minha técnica, eu me imponho pelo meu profissionalismo, mas fundamentalmente eu me imponho pelo meu saber. E aí, meu amor, quando a gente sabe... Pois é, inclusive esse saber foi expandido também através de um curso de psicologia e um mestrado, né? Que eu gostaria que você nos falasse um pouco como isso é também muito usado dentro da sua atuação. Mas todos os dias a psicologia me ancora, né? Todos os dias a psicologia me alicercia nesse traço, né? Porque a gente está conversando, dialogando com outras pessoas. A psicologia me leva ao meu mestrado também, porque eu entendo, eu vou discutir no mestrado a perspectiva da formação policial militar para olhar o suspeito, né? Como é que a gente foi construindo socialmente esse suspeito na perspectiva policial militar, interna e externamente? Quem são essas pessoas? Né? E aí a gente vai chegar na perspectiva da discriminação racial na atividade policial militar. O que eu pretendi com tudo isso? Pretendi fazer com que a polícia olhasse e modificasse algumas posturas policiais militares, porque a gente precisa identificar o problema para, a partir daí, tentar saná-lo. E a psicologia que vai me sinalizar isso. Vai me dizer que as representações sociais, né, e não são representações sociais policiais militares, são representações sociais de toda uma sociedade, nos faz olhar e crer o negro ou a negra como potenciais suspeitos, como potenciais criminosos. Isso veio desde Lombroso, desde Nina Rodrigues, para ser mais próximo a nós. E nós precisamos fazer com que a Polícia Militar entenda que isso é uma representação social e que é complicada e perversa e precisa analisar isso. E como é que se está trabalhando isso dentro da corporação? Hoje com a presença de mulheres como vocês? Eu acredito que a gente está trazendo voz a algumas questões que talvez antes não desse. A maior doação feminina da Polícia Militar, eu acredito que é essa suavidade e a firmeza, né? A mulher, ela traz em si, né, essa questão do feminino cultural da suavidade, mas ela é firme, ela é decidida. Eu posso lhe dizer não, sem precisar lhe humilhá-lo, sem precisar de molestá-lo. Eu posso lhe prender, sem precisar humilhá-lo, sem precisar violentá-lo, sem precisar de molestá-lo. Eu vou ser firme e suave, né? E eu acho que foi uma grande contribuição. Se você vir uma dupla de policiais na rua, a sua tendência é ir encontrar e perguntar ou questionar a mulher. Você vai procurar essa perspectiva da sororidade. Você vai, na sua aflição, homens e mulheres, vão procurar a policial feminina para perguntar algo, para te dirimir alguma dúvida, porque tem esse lugar de perder um pouco aquela figura da força, da redoma intransponível. A polícia veio em transformações e está ainda em transformações.
muito grandes na perspectiva da comunidade, do comunitário. E a mulher, ela veio embalando essas alterações, né? Ela veio suavizando essas alterações. Major Denise, qual foi o papel, né, da sua família, né, na formação desta major de hoje e dessa carreira militar? Minha família é minha régua, meu compasso, é meu alicerce. Eu entro na polícia pelos braços do meu pai, né? Eu não tinha a impressão do que era polícia, né? Eu estava acabando o 2º grau, o ensino médio, e meu pai falou, minha filha, abriu um concurso aí. Nós éramos 5 filhos de periferia, crianças negras dentro de Salvador, e meu pai se preocupava muito com a estabilidade econômica. Faz esse concurso. Eu vou dizer que eu não tinha percepção da polícia na minha vida. Estou falando de um período histórico específico. Eu não tinha percepção da polícia na minha vida. E eu entro na polícia e eu me apaixono por essa corporação. Porque é aqui que eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Então, por que eu acho que eu posso ajudar as pessoas na polícia? Porque eu vivi, no meu seio familiar, uma relação de ajuda. Meus pais são seres humanos que ajudaram toda a sua vida e ajudam até hoje. Foi isso que eu aprendi. E que priorizaram a educação, né, pelo que eu sei. Sobremodo, né? Meus pais não compravam roupas. A gente não tinha luxo em casa, mas nós tínhamos todos os cadernos, todos os livros, tudo que a gente tinha que te dar. Meu pai dizia, a única herança que eu posso deixar para você é a educação. A partir daí, minha filha, siga. E eu acho que a gente não tem decepcionado ele, não. Eu creio. Certamente não. Eu vou dizer aqui que a Major Denise é uma mulher, como a gente chama aqui na Bahia, retada mesmo, viu? Uma ariana com ascendente escorpião, filha de Ançã. Só podia dar na Major Denise. Pois é, e é bom ver esse sorriso das outras mulheres também que estão em casa, né? As que estão tranquilas nos seus relacionamentos, mas também aquelas que agora sabem que podem denunciar Isso. a agressão que estão sofrendo. E que entendam mais que isso, que entendam que quando elas sofrem uma violência, não é culpa delas. É muito perverso o que fazem conosco por vezes. Eu vi recentemente sobre aquele caso do Paraná, da advogada que foi lançada, da varanda, que as pessoas começaram a querer falar sobre o seguinte, poxa, mas ela sofria violência há 5 anos e não terminou, ela sabia que isso ia acontecer. Por que ela não pediu ajuda? Não, eu reafirmo, não. Não é que ela pediu ajuda ou que ela acreditou no amor, acreditou na necessidade de estar do lado daquele homem. Então, numa relação de violência, a culpa nunca vai ser da vítima, nunca será da vítima. O agressor ele sempre pode fazer uma escolha, sempre. Pois é, mas quando eu perguntei anteriormente que algumas mulheres, se elas quisessem retirar essa queixa por dia, a gente vê vários exemplos, né? Exemplos, inclusive, em todo o Brasil, de algumas pessoas que têm um nível de exposição bom. Quando isso acontece, elas denunciam, mostram a sua cara denunciando e depois retiram tudo, digamos assim, do ar ou qualquer prova, qualquer coisa. O que é que acontece geralmente nessas situações? Eu acredito muito que é em nome de uma honra familiar, de uma honra social e às vezes até de uma honra financeira, que essas mulheres acabam recuando, né? O ciclo da violência é muito perverso, ele é muito perverso. E entre o acúmulo de tensão, a agressão, o pedido de desculpas, né, vai estar sempre uma mulher que é responsabilizada pelas violências, que é culpabilizada socialmente pela violência. Uma mulher que é carente dos seus estigmas sociais e culturais, né? E que acredita de fato que ela tem que ser feliz para sempre, como os contos de fadas nos ensinaram, que aquele era o seu príncipe encantado, que é o pai dos seus filhos. Então, tudo isso junto cria nela a perspectiva de uma honra que ela acaba cedendo, acaba recuando. Mas sabe o que aqui é fantástico? A gente precisa entender, nós todas, né? Nós todas que estamos pensando sobre isso, é que quando uma mulher vier para a gente, para falar sobre uma agressão, sobre uma violência que sofre, qualquer que seja, nós temos que dar a ela o que de melhor a gente pode dar a qualquer outro ser humano, que é o respeito. Não a julgue, não a recrimine, não a questione porque ela recuou no processo dela. Existem ali idiosincrasias muito peculiares da vida daquela mulher, que nós não podemos simplesmente atropelar, porque nós entendemos que ela deveria reagir de uma forma ou outra. Dê a ela respeito. Não existe nada mais fabuloso e mais humano que você pode dar a uma outra pessoa que não o respeito, né? Então, você que tem uma amiguinha que está lá em casa, que está sofrendo uma violência, quando ela vier lhe contar, não fica com aquela falazinha, mas também, né, você gosta de apanhar. Também, né, toda hora você está questionando, não fala isso para ela, não. Dê a ela o seu abraço, dê a ela o seu silêncio, se você não conseguir falar nada que de fato vai valorizá-la, né? Mas, ou se presenciar, denuncie. E se presenciar, denuncie, porque você pode denunciar, você pode e deve se acolher. Major Denise, foi um imenso prazer tê-la aqui.
um exemplo de vida também, né? Na verdade, mesmo em situações muito adversas, né? Como foi um câncer que você teve de estômago, que teve que fazer inclusive a retirada, aproveitou essa oportunidade dolorosa, né, para colocar todo o seu empenho e amor em favor das mulheres do nosso estado e está aí dando um banho de exemplo para outros estados brasileiros e outros países também. Grata pela sua presença aqui. Eu acredito muito que a gente tem que retribuir ao universo, todo o bem que o universo nos faz. E é isso que eu tenho feito e é isso que eu quero fazer. Eu que sou grata, a gente agradece muito estar aqui. Grata, e a gente está encerrando assim mais um TFI Opinião. A gente volta próxima semana com outros convidados muito interessantes para vocês. Até lá, se Deus quiser.